Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje no livro de História, na página 30, tá certo? Gravem um áudio da leitura do texto, cada aluno lê um parágrafo, coloca no grupo, tá certo? A gente tá sempre praticando a leitura, que é tão importante. O assunto de hoje é a exploração infantil. Você já ouviu falar sobre isso? O que é exploração? Certo? A exploração infantil é o trabalho forçado de crianças e adolescentes, certo? Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante às crianças o direito de brincar, de estudar, de ter lazer, de ter uma família, de ter uma casa. Então existem muitas crianças que não têm os seus direitos respeitados. Isso não é algo novo, é algo que existe desde o início da sociedade. No Brasil, as crianças elas sempre foram obrigadas a trabalhar desde o descobrimento do Brasil. Quando os portugueses tentaram escravizar os indígenas e depois escravizaram os africanos. As crianças que vinham da África, e que nasceram aqui no Brasil, filhos de africanos, seja eles entre negros e negros, negros e índios ou negros e brancos, eram sim obrigados a trabalhar. Na página 31, fala algumas atividades que os meninos e as meninas desenvolviam. Atividades essas que muitas vezes prejudicavam até a sua própria integridade física. Atividades perigosas, por exemplo, uma das atividades que os meninos tinham que fazer era amolar a faca. Imagine uma criança amolando uma faca. A criança não deve nem ter acesso a esse tipo de coisa. Então as crianças elas eram expostas a riscos. Hoje existem direitos para garantir que as crianças não tenham esse tipo de risco. Certo? As meninas eram obrigadas a costurar, a limpar a casa, ajudar a cozinhar. Imagina uma criança cozinhando. Criança de 6, 7 anos, é um risco, de queimaduras. Então, os direitos daquelas crianças naquele tempo não eram respeitados. Elas eram tratadas como crianças, adultos em miniaturas. Elas não eram tratadas como criança. A infância não era respeitada no Brasil. Mas isso mudou. Hoje em dia, nós ainda vemos crianças que são obrigadas, forçadas a trabalhar. Infelizmente, nós vemos. Quantas vezes a gente passa no sinal, tem criança lavando vidros de carro, criança engraxando sapato, crianças no centro de Fortaleza, nos terminais, com aquelas caixinhas de bombom vendendo, certo? Então, muitas crianças hoje ainda são forçadas a trabalhar, muitas crianças ainda não têm o seu direito, por exemplo, de estudar, o seu direito de proteção, porque muitas vezes elas são vítimas de abuso, porque elas ficam expostas na sociedade. Muitas crianças são sim usadas na prostituição, então é algo que a gente ainda precisa conhecer e lutar pelos direitos para que todas as crianças tenham seus direitos respeitados, tá certo? Vamos realizar a atividade da página 32, tá certo? Registra, coloca no grupo, tá bom? Agora é com vocês em casa. Beijo, tchau, tchau!